Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bem-vindos para mais uma aula. Hoje nosso tema é sobre reforma protestante e contra-reforma, que foi a reação da Igreja Católica sobre esse movimento que estoura no mundo inteiro, começa na Europa Ocidental, mas se espalha por várias regiões, chamada Reforma Protestante. Vamos entender o que é isso hoje. Bom, esses são os temas de hoje. Antecedentes da Reforma Protestante, Luteranismo, Calvinismo, Igreja Anglicana e contra-reforma católica. Antecedentes, o que existia antes do movimento Reforma propriamente dito. Na Idade Média, a Igreja Católica concentrava a riqueza material e determinava o modo de viver e pensar de muitas pessoas. Com essa enorme influência, tornou-se a instituição mais poderosa da Europa Ocidental. Com as transformações ocorridas a partir da Baixa Idade Média, a autoridade da Igreja e algumas de suas práticas passaram a ser questionadas. E quem eram as pessoas que questionavam isso? São antecedentes da Reforma. São antes dos caras que vão questionar na Reforma. Quem eram eles? Eu cito dois exemplos aqui. John Wycliffe e John Huss. Esses caras eram todos sacerdotes católicos e nas suas regiões respectivamente, eles estavam insatisfeitos com algumas práticas da igreja. A igreja tinha crescido demais, se tornado rica demais e gerado conflitos de interesse de alguns membros, e algumas pessoas do alto clero estavam corrompendo, usurpando a posição que tinha para enriquecer, para praticar uma série de coisas que não condizia com os próprios valores institucionais da igreja. O resultado disso é que o movimento protestante vai se espalhar de contestação a essas práticas em várias regiões da Europa Ocidental. Aqui alguns exemplos. Esse aqui é o mapa da Europa Ocidental. Cada um aí, se você acompanhar pela legenda, você vai ver que cada cor representa do protestantismo, onde ele ganhou mais terreno, mais adeptos. Por exemplo, o luteranismo se concentrou muito mais numa parte aqui da Alemanha, essa parte mais verde, e mais para o extremo norte da Europa. Enfim, o fato é que existiam alguns fatores que explicavam isso. Que fatores eram esses? O principal dele era o atrito entre o clero e a burguesia. A burguesia estava nesse contexto, com a retomada do comércio, buscando o seu posicionamento social. O problema é que, para ela fazer isso, como ela não era alguém que detinha riqueza por berço, ela trabalharia para acumular essa riqueza, ela conflitava com um princípio católico que era defendido por toda a Europa medieval, que era a ideia de que o ser humano, a pessoa, não deve buscar ou ter os olhos voltados para o acúmulo de riqueza, que isso é uma coisa ruim, inclusive. E, além do mais, a igreja também condenava a prática da usura, que é o quê? Que é aquela história dos banqueiros. Alguns desses burgueses se tornam banqueiros, nós já vimos isso em outra aula, e isso era algo pecaminoso. A Igreja Católica condenava isso. Alguém emprestar dinheiro ao seu irmão e cobrar juros por isso era um pecado. Um outro fator era o choque entre o papado e os reis, as lideranças políticas e a autoridade máxima da igreja. Em algumas regiões da Europa vão medir quem tem mais poder. Para isso, daqui a pouco a gente fala disso. Um terceiro fator, a riqueza material e a extravagância de alguns clérigos. Algumas famílias católicas tradicionais da Europa vão ter fortes influências no alto clero, alguns vão ter representantes da família exercendo até a figura de papado. O quarto fator, a prática da simonia, a venda de relíquias e artigos sagrados. É uma feira absurda de tudo quanto é coisa, que dizia assim, vendo pedaço da cruz de Cristo, a coroa de espinhos, só que haviam milhares de objetos disso, e na verdade nenhum deles era original, e se usava da fé para enganar as pessoas, vendendo e enriquecendo com isso. A gente já viu esse filme, hoje a gente vê outras instituições religiosas praticar o mesmo pecado, vamos dizer assim. O outro fator era a comercialização das indulgências, que era o perdão dos pecados, inclusive garantindo lugares no céu. Na região da Alemanha isso vai vir muito forte, e é nesse contexto que os reformadores surgem. E por fim, o despreparo e imoralidade de alguns membros
do clero católico. Vai ter papa que vai gerar filhos, para você ter ideia de tão corrompido a igreja vai passar por um momento muito complicado na sua história e da qual ela não esconde isso. Foi um momento difícil, mas ela parece que superou esse momento, porque hoje tem um papa bem diferente desses papas do passado. No início do século XVI, a comercialização de indulgências tornou-se mais frequente. E aí a ideia era aumentar, intensificar isso para construir a Basílica de São Pedro, essa basílica que existe até hoje. Nesse contexto surge a figura de Lutero. E Lutero surge aonde? Lutero era alemão, ele vivia numa Alemanha num contexto não unificado, a Alemanha só vai se unificar lá no século XIX, então não era um país como os outros, já passando pelo processo de formação dos estados. A Alemanha não estava nesse rolê. A Alemanha eram principados, eram regiões, pequenos reinos com lideranças próprias, então descentralizava. Nesse contexto, havia o Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império Romano Germânico, ele exercia mais poder do que as autoridades locais. E por que esse Sacro Império Romano Germânico exercia poder? Porque ele era dominado pelo catolicismo. As autoridades da igreja eram as principais autoridades desse império, obviamente concentrado na figura do Papa. E esse era o BO, porque as lideranças locais se sentiam ameaçadas ou entravam em choque com os interesses da igreja. É nesse contexto que surge esse camarada aqui. Lutero vai começar a falar e tentar denunciar algumas práticas da igreja. Quem era o Lutero? Lutero era um padre, estudou para ser padre, ele estudou também direito, mas o sonho dele era ser padre, se torna padre, começa a celebrar as missas, era muito bem elogiado. E aí Lutero vai começar a tocar na ferida, mostrar os problemas que a Igreja Católica estava atravessando. Algumas lideranças regionais vão achar isso o máximo, como por exemplo o príncipe Frederico da Saxônia. Saxônia era um desses principados. Esse cara vai achar maneiro, vai curtir pra caramba o que Lutero tá falando, porque Lutero tá condenando práticas do Vaticano, do Papa, das autoridades da igreja. Só que essas críticas não vão ser bem recebidas. Em 1521, Lutero é excomungado. O que é isso? É ser expulso da fé católica. Ele não podia participar de mais nada da igreja. E mais do que isso, ele foi convocado para se explicar, mas ele foi relutante nesse julgamento, nesse tribunal, dizendo assim, me aponte o que eu estou denunciando como algo de errado. Vale lembrar aqui uma coisa, Lutero, ele nunca quis dividir a igreja. Se você buscar a biografia do Lutero, ele não era uma pessoa perfeita, mas ele era um cara muito católico. Lutero era muito católico. Lutero morreu devoto de Santa Clara. A maior prova do catolicismo de Lutero foi mesmo excomungado, ele não perdeu a devoção a uma santa que ele tinha. O luteranismo é criado pelos seus discípulos, mas o Lutero mesmo queria reformar, não dividir. Ele queria ajustar aquilo que ele julgava que estava errado. Sacou? Isso é muito importante. E algumas práticas, né? Lutero vai romper com a igreja porque, assim, primeiro que ele vai mostrar novos ensinamentos e tentar corrigir aquilo que estava sendo ensinado errado, com essas práticas erradas que eu já apontei aqui. E duas coisas, ele vai definir a ideia da salvação pela fé somente, a doutrina do sola fide, esse é o nome, e um outro que vai gerar muito confronto com a Igreja Católica, e uma outra coisa que ele vai causar no Vaticano é essa história aqui, ó. Ele vai produzir e confeccionar a primeira Bíblia traduzida. Até então, até antes de Lutero, isso não era permitido. Aliás, o acesso às escrituras sagradas era só de sacerdotes e deveria se manter a língua tradicional, que era o latim, que é a língua do Império Romano, onde o catolicismo foi fundado. Então havia a Bíblia, chamada Vulgata, que é a Bíblia em latim, e só podia ser lida em latim. O Lutero revoluciona porque ele pega essa Bíblia e traduz para o alemão, para que todo alemão tivesse acesso às escrituras. Ele rompe definitivamente com as práticas da igreja. Para resumir, que princípios eram esses desse novo movimento religioso cristão que vai ganhar muitos adeptos na Europa?
O idioma alemão substituiu o latim nos cultos religiosos. Foram mantidos apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. A Igreja Católica, eu acho, se eu não me engano, são 7 sacramentos, né? Ele tirou todos os outros, deixou só esse. O culto religioso passou a ser baseado na leitura e interpretação da Bíblia pelos fiéis. E foram rejeitados a hierarquia religiosa, o celibato obrigatório dos sacerdotes. O próprio Lutero, depois que fora da Igreja Católica, vai casar e tudo mais. Uma curiosidade aqui, nesse contexto, é um período de revolução cultural, invenção da imprensa. Então essa Bíblia do Lutero vai ser disseminada, vai ser divulgada. Depois outros teólogos vão pegar essa Bíblia e vão traduzir para outras línguas e vai popularizar as escrituras sagradas na Europa Ocidental. Aqui é um exemplo, uma capela luterana na região da Escandinávia, onde o luteranismo foi muito forte e ainda tem marcas profundas desse processo. Beleza? Calvinismo. O Calvino vai pegar carona do Lutero. O Calvino era um outro camarada, vivia numa outra região, e ele vai pegar os ensinamentos de Lutero e vai adaptá-los à sua região. O João Calvino pega uma região ainda mais favorável, ainda mais aberta para essa nova interpretação da fé cristã europeia. Por que eu falo isso? Porque a burguesia, os príncipes da região da Suíça e uma parte da França vão achar ao máximo tudo que Lutero vai dizer, porque Lutero vai supervalorizar a vida deles, a prática deles, o acúmulo da riqueza, o trabalho como um bem maior, coisas que a Igreja Católica medieval condenava. O Calvino vai supervalorizar. Lutero também fazia isso, mas o Calvino vai supervalorizar esses temas. Tanto que ele cria a teoria da predestinação divina, que é talvez um dos pontos mais polêmicos do calvinismo. O que é isso? Para Calvino, existe uma graça divina, e isso não há uma deturpação aqui, porque ele não dizia que os homens que fariam esses julgamentos, mas sim o próprio Deus. Mas ele reconhece que Deus faz isso. Deus escolhe uns e condena outros na sua infinita sabedoria e soberania. E aí ele vai dizer o seguinte, que há aqueles que são predestinados por Deus para a salvação, e outros que não importa o que o cara faça, se ele não for um predestinado, ele vai ser condenado. Mas isso é Deus que sabe. O problema disso é que ele vai começar a desenvolver sinais dessa graça divina. E ele vai começar a dizer que o acúmulo pela riqueza, o acúmulo de bens, seria um sinal da graça divina. E aí, obviamente, a burguesia e os príncipes vão gostar disso, mas isso vai deturpar completamente os ensinamentos cristãos e vai gerar, por outro lado, vai ser muito bem sucedido no desenvolvimento do capitalismo. Por fim, a terceiro exemplo aqui é a Igreja Anglicana, que é a Igreja da Inglaterra, a Igreja do Henrique VIII. Nós já falamos aqui do Henrique VIII, sobre o absolutismo. Eu só vou frisar aqui que o Henrique VIII vai fundar a Igreja Anglicana a partir de uma desavença com o Vaticano. Aliás, o catolicismo na Inglaterra nunca era muito ligado ao Vaticano, sempre gerava atritos. E o Henrique VIII vai ser o rei que resolve comprar essa briga. Ele se torna chefe supremo, como eu disse aqui, e aí isso permitiu que ele fizesse o que ele queria, que na verdade era se separar de uma herdeira do trono das terras do Médici, da família Médici, e se casa com Ana Bolena, que era sua amante. Ele é excomungado e tudo, ele rompe com a igreja, mas ele, em 1534, ele decreta o ato de supremacia. Ele já era o chefe político, agora ele se tornava o chefe religioso da Inglaterra. Funda aqui a Igreja da Inglaterra, que depois vai ser modificado o nome para a Igreja Anglicana. Essa Igreja Anglicana existe até hoje. Na Inglaterra é a religião oficial do país, por isso que os eventos, as celebrações oficiais do país,
da família real, são todas celebradas dentro dessa instituição, usando os seus templos, que são muito parecidos com a Igreja Católica, como essa da foto aí, e tudo mais. Para finalizar, a Contra-Reforma, galera. Devido ao surgimento das igrejas reformadas, a Igreja Católica adotou algumas medidas para tentar reverter rapidamente a perda de fiéis. Em menos de 50 anos após o início da Reforma, mais de um terço da população europeia havia se convertido ao protestantismo. Para o Papa e o clero católico, era necessário fazer alguma coisa, reagir. O Papa Paulo III convoca o Concílio de Trento, que durou de 1500, foram várias reuniões, de 1545 a 1563, e organizou a Contra-Reforma, ou a Reforma Católica, com o objetivo de garantir a unidade da doutrina e reafirmar os princípios fundamentais do catolicismo. A partir desse concílio, a unidade da igreja se torna a peça-chave da instituição católica, por isso que ela é única no mundo inteiro. Qualquer movimento que vá surgir depois do Concílio de Trento com a tentativa de divisão vai ser fortemente combatido por essa instituição. No passado, com uma prática mais autoritária, mas até hoje, divisão da igreja não é algo fortemente combatido, vamos dizer assim. Medidas tomadas no Concílio de Trento. Definiu a maneira mais precisa dos dogmas e as práticas dos rituais católicos, lá os sacramentos, por exemplo. Reafirmou o princípio da salvação pela fé e pelas boas obras, ou seja, não é só fé para ser salvo, tem que praticar o bem. Eliminou o pagamento das indulgências, então acatou aí a denúncia do Lutero, mesmo excomungando Lutero. E por fim, confirmou a existência dos 7 sacramentos e a legitimidade do culto à Virgem e aos santos. Coisas também que os reformadores vão condenar, que era o culto aos santos, a igreja vai manter e mantém até hoje. É isso, pessoal. Falei pra caramba, mas é porque esse tema é muito importante, cai bastante no Enem e é isso. Vamos agora estudar